Olá a todos. A gente vai começar agora a nossa primeira aula do curso, né, de análise de sentimento e processamento de texto. E vou falar um pouco aqui agora sobre a análise de sentimento, introdução do que é a análise de sentimento. Para motivar um pouco vocês, na verdade esse assunto é bem atual, mas vamos trabalhar com ele muito. A gente vai ver muito sobre análise de sentimento no futuro próximo também, né? E aqui no Brasil, as pesquisas de análise de sentimento ainda estão sendo estabelecidas, né? Ele, basicamente, na China, ele está sendo muito utilizado, menos nos Estados Unidos, mas os chineses estão à frente da gente e tá tendo um avanço muito bom relativo a essa área agora. É um assunto muito importante. Né? Os trabalhos sobre a área de análise de sentimento e mineração de opinião e outros temas relacionados começaram, né, a surgir com mais frequência após os anos 2000. E o número de pesquisas sobre o assunto vem crescendo cada vez mais, como eu já falei. O número de trabalho ainda é bem limitado devido à complexidade, né, do assunto, o contexto da análise de sentimento é complicado porque envolve muita computação, né, o custo computacional é bem alto, e principalmente trabalhar com texto advindo, né, de redes sociais são complicados porque eles são desestruturados, mas hoje é o que a gente precisa mais para a indústria, né, para ganhar dinheiro com isso. Então, pessoal, se a gente fizer uma pesquisa, né, sobre o termo sentimento e análise no Google Trends, a gente pode ver que a partir de 2005, na verdade, ele começou a ser definido e pesquisado por volta dos anos 2000, mas a partir de 2005 começaram os trabalhos. E em 2009 que começou realmente a ter uma ascensão grande dessa área de análise de sentimento, principalmente em redes sociais, que é o que visa o nosso curso. Então a gente está vendo aqui, ó, em 2015 cresceu linearmente, mas muito rápido até os tempos atuais. E tende a continuar crescendo. Especificamente para a língua portuguesa, o número de trabalho, né, do tema é ainda bastante limitado. Igual eu tinha falado, né, encontra-se ainda poucos trabalhos bons, né, que fazem análise dos textos, principalmente em língua portuguesa, e os trabalhos existentes, em sua maioria, não apresentam qualidades, né, e resultados satisfatórios. Então, tem muito ainda a se explorar na análise de sentimento. Hoje, sendo o principal, né, aspecto desenvolvimento de aplicação para monitoramento de produto e marca, assim como análise, né, de repercussão de evento importante. Política, por exemplo, utiliza muito. Trump adora fazer uso do Twitter, por exemplo, que a gente vai falar um pouco dele, né? E aqui, ainda no Google Trends, fazendo uma busca, né, por região e quais são as regiões mais utilizadas hoje em análise de sentimento. A gente vê em primeiro lugar a China sendo campeã de utilização de análise de sentimento. Também lá é muito mais populoso, né, do que qualquer outra parte. Então, pode ser, a princípio, isso. E aí segue por Singapura, Santa Helena, Índia, Sri Lanka. Bem, Hong Kong, a Coreia do Sul está em décimo. Né? Estados Unidos, por incrível que pareça, nem apareceu na lista dos 10 primeiros ainda, na lista dos 10 mais, né? E agora, em décimo primeiro, aparece os Estados Unidos, seguindo de Bangladesh, Suíça, Reino Unido, Grécia e Brasil. Por incrível que pareça, a gente está à frente do Japão, que é um país bem desenvolvido, mas eles parece que ainda não aderiram muito à ideia da análise de sentimento, não. Mas o Brasil está em 48º lugar, né? Na pesquisa do Google Trends. Quanto aos assuntos relacionados à análise de sentimento, a gente pode ver que o GitHub, né, que é uma plataforma que tem vários softwares para você baixar, códigos abertos, etc., seguido do Scikit-learn, que é um framework também para desenvolvimento de análise de sentimento, inteligência artificial. Mas mais para frente no curso a gente vai falar, né, vocês vão ter mais noção do que significa, e eu espero também que vocês todos sejam curiosos, porque a curiosidade é o princípio do ser humano, né? Então, voltando, a análise de sentimento é uma técnica que permite extrair informação, né, em texto em linguagens naturais. Em nosso caso, de forma automática. A gente vai usar o computador, mas uma linguagem natural é qualquer forma, né, de expressão que o ser humano consegue entender, vamos falar assim.
O objetivo da técnica é obter de forma automática a polaridade de um texto, né, ou uma sentença, e explicando o que significa, dado uma sentença, um computador ou um algoritmo vai classificar essa sentença como sendo um sentimento positivo, negativo ou neutro. Isso é a definição de polaridade. Um texto dado, por exemplo, o computador pode classificá-lo também com a respectiva polaridade. Porém, um texto é mais difícil porque o computador tem que interpretar um texto inteiro. Ele precisa classificar esse texto, né? Ele precisa desmembrar o texto em frases, por exemplo, palavras, e fazer a adequação de tudo para tirar a característica desse texto, né? O contexto do texto, o que vai vir de importante desse texto. Então, como tinha falado, a polaridade da sentença ou a palavra define o sentimento. As polaridades, elas são classificadas como classes. O que vão ser essas classes, né? As classes são sentimentos ou intenções que precisamos separar e classificar os dados em função de cada um. Cada classe ele vai ser separado, ou vai ser positivo ou negativo, né? Ou neutro, e isso é o que está definindo a classe. Para separar esses dados, existe o processo de aprendizado, que hoje é o que a gente considera aprendizado de máquina. Para isso, a gente tem os algoritmos, os classificadores. E esses classificadores precisam aprender. Ou seja, existem classificadores que podem aprender sem um conhecimento prévio, que na verdade eles são feitos pela característica de competitividade. Eu vou falar até mais um pouquinho. Mas a maioria das aplicações hoje, a gente tende a fazer um treinamento, né, tende a entrar com dados previamente validados e fazer o treinamento deles para um conjunto de entrada se adequar a esses dados, que seriam os dados de saída. Você pretende que eles sejam classificados. Então, como eu tinha falado, o aprendizado de máquina ele pode ser caracterizado como supervisionado ou não supervisionado. Vocês já viram isso, né, na aula de fundamentos, que é a outra disciplina que vocês já tiveram. E então eu vou falar pouco desse assunto aqui. Mas só para revisar, no aprendizado supervisionado, os algoritmos são treinados como pares de conjunto de entrada e saída desejados, como eu falei, né? E os dados são comparados com o conjunto de valor que você pretende classificar. No aprendizado não supervisionado, os algoritmos não recebem as informações desejadas, são fornecidos somente os textos de entrada, né? Que por meio de processo de competição, como eu tinha falado, se chega ao reconhecimento desses padrões, ou seja, né, as características em comum do conjunto de dados, desse conjunto de dados. Então, para isso, é atribuído um peso a cada elemento e é feito um cálculo desses pesos, né? E se você estiver procurando menor valor, o elemento de menor valor vai ganhar. Se estiver procurando um elemento com maior valor relativo, a competição vai ser ganha por esse elemento. E assim são classificados os dados. Aqui a gente tem a estrutura de classificação do sentimento, desde a aquisição dos dados, né, até a classificação e utilização desses dados propriamente dito. Então nós temos, primeiro, a base de treinamento. Aqui a gente vai trabalhar principalmente com Twitter e Facebook. Essa é uma base do Twitter, né? Para você pegar esses dados, a gente tem uma API que vai integrar, né, de integração com esses dados para poder utilizá-los. Aí, logo depois, passa por um pré-processamento, que esse pré-processamento, a gente precisa dele para normalizar os dados, que a gente vai jogar para o algoritmo classificar. No treinamento, a gente vai entrar tanto com os dados que a gente pretende classificar, quanto os dados, para uma aprendizagem supervisionada, a gente já tem os dados classificados, né, pré-determinados, que vão comparar com os dados que a gente está querendo fazer a classificação. E para isso, nós temos, por exemplo, o algoritmo de naive Bayes, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o SVM, e por aí vai. Depois que toda essa classe de dados ela é treinada e depois que é feita a classificação, a gente tem esses dados disponíveis para visualização, né, e aí já passa a ser uma informação útil, já não é dado mais. E aí, peraí, para aí. E aí eu encerro a conclusão com esse texto, com as coisas aqui. Aí é a conclusão esse texto aqui.
Tá, eu passo isso aqui ou não? Ah, que eu tenho que falar. Ah, tá. Entendi. Nessa aqui, né? Eu já começo lá, então? Você falar. Então, pessoal, eu estou concluindo aqui o primeiro capítulo. Na verdade, o capítulo 1.1, né? Que a gente falou sobre análise de sentimento. E vou falar agora mais da análise de sentimento na próxima aula em redes sociais. Até mais.